Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da disciplina Inovações em Aplicação de Gestão de Pessoas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Nádia Bruneta, que estou ministrando esse conteúdo aí para vocês. Bastante relacionado às principais tendências e perspectivas para conduzir a melhor gestão do capital intelectual, considerando as ferramentas de software, gestão e o desenvolvimento dentro do ambiente organizacional. Então, essa nossa disciplina ilustra um fundamento essencial para trazer uma gestão mais burocrática ou mais controlada antigamente no papel, na caneta, a parte transacional da gestão de pessoas, que se preocupava mais com folha de pagamento, para um âmbito muito mais estratégico, muito mais inteligente, considerando aí os sistemas de gestão, para que os dados sejam transformados em informação e essas informações sejam aplicadas, então, à manutenção dos talentos e dos diferenciais competitivos dentro das empresas. Isso é o que nós temos trabalhado ao longo das unidades 1, 2 e hoje na nossa terceira aula eu convido vocês a conhecerem o tema que vamos continuar estudando. Nós vamos enfocar então nas estratégias aplicadas à gestão de pessoas. Antes de darmos início, então, à aula de fato, eu gostaria de apresentar aqui a competência principal que vamos trabalhar nessa unidade 3, então. A proposta hoje é que vocês, alunos, sejam competentes ou desenvolvam a competência necessária para que consigam aplicar as ferramentas de análise e de inovação na área de recursos humanos. Então, temos aí como proposta trabalhar conceitos relacionados à liderança, ao desenvolvimento de carreiras, aqui consideraremos aspectos relacionados a T&D, treinamento e desenvolvimento de pessoas, para que elas possam progredir e alavancar nas suas carreiras. E também vamos compreender como que é a aplicação e o uso da educação corporativa. Essa, então, é a nossa terceira aula da unidade, considerando a ementa proposta para a disciplina de inovações em aplicação de pessoas. Então, para conhecer aí, para aprofundar aquilo que nós já temos trabalhado, né, no decorrer dos encontros, nós subdividimos essa unidade, essa aula de hoje, em 3 tópicos principais. Nós vamos começar, então, tratando conceitos de liderança, depois passaremos para vislumbrando a importância do treinamento e do desenvolvimento dentro do ambiente organizacional e, de forma mais concreta, então, as empresas que já conseguiram evoluir nesse entendimento e que possuem, que detêm até orçamento para aplicar treinamentos ou capacitações em maior volume, com maior eficiência, por meio das suas universidades corporativas. Então, vamos entender a evolução do subsistema T&D para a proposta de educação corporativa que pode acontecer por meio das universidades corporativas. Para começar a tratar esses conceitos, então, eu convido vocês, como de praxe, já estamos fazendo, a refletir com algumas questões que vão nos fazer pensar aí na proposta da aula de hoje. Vamos ao quadro? Contextualizando a nossa aula, então. Vamos pensar aqui sobre o que é a liderança. Afinal, então, de que maneira ela se manifesta dentro das organizações? Quais que são as características que um líder precisa ter para ser eficiente, para de fato conduzir a sua equipe para atingimento de um determinado objetivo? Chefe, gerente, patrão, líder, são sinônimos? Precisa ocupar um cargo de gestão, né, oficialmente na estrutura hierárquica da empresa para que seja comprovado o vínculo de liderança ou não?
um líder pode ocupar uma outra posição técnica ou de especialista? De que maneira esses cargos ou essas posições, então, são definidas dentro da organização? Outra questão que vai embasar aqui a nossa aula de hoje. Liderança é um processo ou é uma capacidade? Muitas respostas, quando a gente fala de liderança, elas podem vir à tona. Então, liderança, na verdade, ela se aplica a diferentes contextos. Um líder religioso, por exemplo, como que comprova-se a liderança ou como se percebe essa liderança? Por meio da sua oratória. Então, a capacidade que ele tem de verbalizar, seja por princípios, por atitudes, por exemplos, ou demonstrando uma mensagem, seja aí independente da crença, mas pelo discurso ele consegue convencer, às vezes, multidões a seguirem determinado preceito, comprova a sua liderança. A liderança religiosa, então, se consolida por meio da sua competência oratória, verbal e de discurso. Um outro líder, então, que pode se destacar, um líder dentro de um ambiente organizacional. E é esse o nosso foco. Nós estamos, então, trabalhando nos cursos de gestão, tecnologia em gestão de recursos humanos, para ser mais específico. Então, os conceitos que nós tratarmos aqui, as aplicações, elas vão se remeter ao âmbito organizacional, tá? Dentro do contexto empresarial, então. Vamos ao quadro para começar a entender, então, os conceitos de liderança. Primeiro contexto aí dos estudos, então, considerando esse contexto que eu falei, que nós vamos abranger a organização, traz, de acordo com cada teórico, uma percepção diferente. Então, nós temos aqui Vergara, que é uma autora muito conceituada na área de gestão de pessoas. Ela define que liderança é uma capacidade de exercer influência sobre os indivíduos e grupos, no sentido de mobilizá-los para a consecução dos objetivos organizacionais. Então, é uma característica ou competência quando a gente fala dessa questão de mobilização de recursos, sejam eles humanos, financeiros, materiais, a importância de mobilizar não só os aspectos humanos, mas também outros para que os objetivos organizacionais sejam de fato atendidos. Então, essa capacidade de mobilização, ela influencia também a obtenção dos objetivos estratégicos. Um outro conceito também de um teórico bastante estudioso e reconhecido na área de gestão de pessoas, traz que liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance dos seus objetivos. Então, nesses dois principais conceitos aí que ilustram a liderança como capacidade, eles têm em comum a proposta de que essa liderança pode ser exercida, então, de forma individual ou de forma grupal. Então, ela pode ser recebida também de forma individual ou coletiva. Os times tendem a respeitar de forma unificada aquele líder, ao passo que quando não tem, dentro de um grupo de trabalho, quando 1, 2 ou 3 não respeitam o líder, geralmente há uma contaminação entre os demais participantes, no sentido de algum tipo de descrédito a essa liderança. Então, o papel também da importância de ter uma consonância aí da distribuição de autonomia, da distribuição de tarefas, para que esses indivíduos consigam trabalhar em equipe e, de fato, compartilhar as suas energias para a obtenção de um objetivo comum. Então, percebam que aí eu até grifei no quadro as duas palavras-chave relacionadas à capacidade. Liderança também pode ter um outro enfoque para outros estudiosos, considerando-se aí como processo. Vamos ao quadro ver quais são esses conceitos. Então, Vecchio, que é um outro teórico estudioso do assunto,
traz o conceito de liderança como processo. E ele fala que esse processo é o qual uma pessoa tenta levar os membros de sua organização a fazer algo que ele deseja. Liderança também aparece como um processo de guiar e direcionar o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Então, quando a gente considera esses dois itens de liderança como processo, nós podemos dizer que são essas etapas que levam as pessoas a realizarem as atividades que precisam ser realizadas, comportando-se, claro, de maneira adequada e relacionada à cultura organizacional. E como que a gente sabe, então, que é possível adotar uma estratégia para desenvolvimento de líderes? Existem alguns exemplos no material didático de vocês e eu trouxe até aqui o caso da escola de líderes que foi utilizada por uma empresa de colchões. O caso está retratado lá na unidade 3 do material de vocês. Então, nesse caso, a empresa adotou uma estratégia para a formação e mobilização dos seus líderes a redesenharem os processos da empresa no sentido de reduzir os custos e alcançar os objetivos. Como que isso é feito quando a gente fala em cargos de liderança e de gestão, principalmente? Mais adiante na aula, nós vamos falar dos termos de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento. Mas, especialmente para os cargos mais altos, estratégicos da empresa, existem situações mais específicas, mais focadas, porque a necessidade de velocidade ou de aplicação de inovações é muito emergente. Não pode esperar que esses líderes tenham uma formação de médio, longo prazo, porque existem situações estratégicas que necessitam de uma decisão imediata, porque podem estar fadadas aí a grandes crises ou até falência se não for tomada a melhor decisão no momento mais urgente. Então, existem programas de desenvolvimento de líderes, a sigla até é PDL, que muitas vezes contam com profissionais externos à organização, capacitados e alinhados com o que há de mais moderno aí em termos de gestão e que podem oferecer esse suporte e assessoria no sentido de acompanhar mais de perto e monitorar o desempenho dessas equipes de gestão. Então, existem assessorias, consultorias, conselhos e outras dimensões específicas para a atuação desses profissionais. No quadro, eu trago outro conceito para que a gente defina. Eu grifei lá algumas lideranças, alguns conceitos tratados como processo, outros tratados como capacidade. E aí a pergunta que você aí deve estar se fazendo é: mas afinal, professora, liderança é um processo ou é uma capacidade? Então, nós podemos falar que a liderança é processo, vejam bem, quando ela trata dos arranjos adotados deliberadamente no âmbito de trabalho, para que as pessoas, então, sejam influenciadas no sentido de realizarem as suas atividades de modo efetivo para que sejam alcançados os objetivos propostos. E aí, no próximo quadro, então, a gente já vai perceber a diferença. Quando que ela é considerada capacidade? A liderança como capacidade se manifesta quando é interpretada como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que caracteriza os líderes. E lembra lá o que significa esse chá, né? A sigla competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. É o destrinchamento do termo competências que nós vamos aprofundar, inclusive, na próxima unidade. Liderança, portanto, pessoal, é um meio para proporcionar visão de futuro da empresa, claro, inspirando as outras pessoas, mobilizando o time de forma individual e coletiva, para que essa visão, então, seja alcançada de fato.
Porque muitas vezes é lindo colocar lá no papel que a empresa tem sua missão, tem sua visão, tem seus valores, e a gente pega e lê aquele documento, e muitas vezes aquilo é inspirador realmente, né? Mas aquilo é atingível? Então, o papel da liderança realmente se traduz nesse sentido. Precisa fazer com que essa visão seja concreta, que ela seja palpável. E para isso há todo o planejamento, a atuação, para que os funcionários se mobilizem em busca desses objetivos. Tá? Aqui foi então essa tradução, esse tema inicial aqui de alguns conceitos básicos. E para entender melhor, eu trouxe um diagrama na sequência que vai ilustrar também essas principais competências, habilidades, quando nós falamos de liderança. Liderança, então, ela se caracteriza como uma das competências essenciais, não só o gestor, claro, mas existe a questão da competência e da liderança que está latente ali, às vezes ela não se manifesta oficialmente, mas sabemos que em grupos de trabalho também, líderes acabam se destacando naturalmente, ainda que não ocupem necessariamente um cargo de gestão. Então, vamos a esse diagrama para entender melhor a aplicação dessas competências. Aqui vem uma estrela que apresenta, então, o termo competências, que se traduzem em conhecimentos, habilidades e atitudes, mas são principalmente as competências, considerando o indivíduo, que são exigidas no novo ambiente de negócios. Então, percebam aqui que a liderança, inclusive, está na ponta da estrela, né? Ela se destaca como uma das principais competências. Ela pode, como eu falei, emanar de uma fonte legítima, então, de modo que o líder tenha atribuído para si mesmo um cargo que lhe confere determinada autoridade, e também pode ser informal. É o caso de um funcionário também que é respeitado pelo seu nível de especialização sobre um determinado assunto e, por isso, pode ser constantemente consultado dentro da empresa. Outras características ou conceitos essenciais: a habilidade ou a competência de aprender a aprender. Então, ter a disposição de se capacitar e estar aberto a novas informações, a novos cursos, sejam eles formais ou informais. Estímulo ao raciocínio criativo e solução de problemas. Cada vez mais as empresas também têm investido não só em treinamentos do tipo discursivos, né, em que um profissional, às vezes um colaborador da própria empresa ou um profissional externo. Alguns anos atrás, o treinamento era bastante formal, então reservava-se uma sala, um ambiente, colocavam-se as cadeiras e aí a pessoa vinha e falava e apresentava e instruía para uma determinada atividade, um determinado processo interno e depois entregava aqueles relatórios de avaliação do curso, do treinamento, e aí você por ali tinha um feedback, se o curso tinha sido efetivo, não, se tinham realmente conseguido compreender as informações para que fossem aplicadas no dia a dia. Hoje, cada vez mais, as empresas percebem a necessidade de colocar a mão na massa mesmo. Então, os treinamentos, quando possível, eles são realizados extramuros, quer dizer, situações de simulação, de exposição ao problema, então, situação, problema, um caso, uma experiência vivencial, uma aplicação de jogos, uma dinâmica de grupos, enfim, são diferentes estratégias e ferramentas que possibilitam também de forma que o colaborador, ele de fato mergulhe na situação problema e compreenda como sair dela de uma maneira prática. Então, um exemplo disso, um piloto, por exemplo, ele faz simulação de voo num ambiente controlado que simula, de fato, a cabine de um avião. Então, tem todo o ritual de preparação para o pouso, para a decolagem, quais que são os percalços que podem ser encontrados no caminho. Então, como reagir diante de uma turbulência, de um passageiro que passa mal.
e todo o programa controlado por tempos, com monitoria, para que ele não pare e fale, agora o que eu faço se acontecer isso? Não, ele tem que, ali no momento da simulação, agir como se fosse um caso real. Isso prepara para que quando ele atinja um determinado grau de desenvolvimento ou de atuação, ele de fato esteja pronto para pilotar um avião de verdade. Então, todos esses treinamentos, essas capacitações em formas de simulação são essenciais, não, claro, só na profissão de piloto, mas em diversas áreas de atuação. Nesse quadro ainda vamos falar das outras características de competências. Nós temos também aqui uma de comunicação e colaboração. Claro que é importante, então, ter a comunicação clara, transparente, objetiva, o fluxo de informação para que as informações cheguem e sejam aí disseminadas de forma colaborativa também. Transparência de processos nesse sentido é fundamental. É fundamental, principalmente em casos de liderança, de gestão, ter conhecimento global dos negócios e ser responsável pelo autogerenciamento de sua carreira também se torna um diferencial, além, claro, do conhecimento tecnológico. Principais, então, características aí, esse diagrama também consta no material didático de vocês e ilustra bem como que um profissional considerado líder deve ter por meio de suas competências, suas habilidades e principalmente suas atitudes. Então, as atitudes se demonstrariam por meio dessas competências. Tá? Existem, então, quando falamos de liderança, falamos aqui do primeiro conceito, e na sequência existem vertentes que estudam essa aplicação dentro das organizações. É daí que nós vamos comentar, então, essas principais teorias que embasam esse conceito. Vem, então, as teorias relacionadas à liderança. Diferentes teorias se aplicam, então, conforme o contexto, e as principais eu trouxe aqui, na verdade, 3 para ilustrarem essa competência principal. Vamos trabalhar com essa primeira, então, que é a chamada teoria dos estilos de liderança. Vergara, novamente, fala que tem 3 principais estilos de líderes. Ela fala do estilo de líder autocrático, que é aquele líder autoritário, que manda as pessoas realizarem suas atividades sem nenhuma chance de participação nas decisões, nem possibilidade de emitir qualquer tipo de opinião ou sugestão. Então, se manifesta, será que esse líder realmente é eficiente e vai conseguir, atingir os objetivos? Ele é aquele tipo de líder que ele manda e as pessoas obedecem. Não tem acordo, não tem diálogo, é uma direção bem incisiva. Nós temos o segundo tipo de líder, que seria o democrático. O democrático é aquele que incentiva a participação dos liderados. Então, no processo de decisão, é aqueles que quando se percebe numa necessidade, num ponto, se depara, então, numa situação que não estava prevista, é aquele que não toma a decisão sozinho. O democrático, ele, então, reúne seu time de colaboradores, manifesta qual que é a situação e procura ouvir os seus pares ou os seus subordinados, o seu time de forma geral. Ouve as opiniões, pede um tempo para que eles reflitam sobre o assunto e tragam suas possíveis soluções e estratégias para implementar a melhor possível mediante aquele contexto. Então, geralmente, é o estilo de liderança que comprovadamente se manifesta e se consolida para um bom ambiente organizacional, porque as pessoas se sentem reconhecidas de serem ouvidas e de terem acesso próximo dos seus superiores imediatos. Existe ainda um terceiro tipo, então, nessa mesma teoria relacionada de Vergara. Vamos ao quadro para ver
que é o conceito de laissez-faire. Nessa disciplina, nós podemos denominar, né, como o líder liberal, para ficar mais fácil o entendimento. Esse líder liberal é aquele que fala assim, tá difícil a situação? Tá difícil, mas em time que está ganhando não se mexe, isso pode melhorar com o tempo, então vamos deixar as coisas acalmarem, vamos ver o que acontece. É aquele profissional que vai mais com parcimônia, que não é tão, vamos dizer assim, tão afoito ou tão preocupado em resolver as situações com tanta emergência. Por outro lado, ele tem um estilo mais tranquilo de gestão. Agora, vocês podem estar se perguntando, mas então o melhor estilo é o X ou Y, 1 ou 2 ou 3? Não existe um melhor estilo de gestão. É claro que sabemos que a imposição acaba denegrindo muitas vezes a imagem, gerando um ambiente desconfortável para trabalhar. Mas existem situações que exigem uma decisão de tomada imediata. Outras possibilitam um planejamento a médio e longo prazo e deixam tempo suficiente para que haja discussão e troca de ideias. Então, aqui nós não estamos tentando definir o melhor ou o pior tipo de gestão, o tipo de liderança, mas compreender que, de acordo com o perfil de cada indivíduo, um ou outro tipo de liderança também pode ser melhor aplicado, né, ou melhor apreendido, ok? Falando, então, ainda de tipos de teoria, nós trazemos um novo conceito, um novo tipo, na verdade, de teoria, que é a dos traços de personalidade. Então, de acordo com Vecchio, essa teoria foi fundamentada na comparação de características dos líderes em relação às características dos seus liderados. Então, perceba bem, pegaram os líderes e compararam o perfil ou as características principais com a dos seus liderados. Assim, comparando essas características, sejam elas de sucesso ou relacionadas à competência, acreditava-se que havia diferenças relevantes entre esses traços, presentes entre as pessoas, e dessa maneira, os líderes, portanto, apresentavam de alguma forma traços distintos, que os diferenciavam. Quer dizer, os líderes eles só estavam em determinada situação porque eles realmente teriam características mais voltadas para um perfil de liderança. Então, essa teoria acredita que a identificação de certos traços sociais, físicos, intelectuais e de personalidade nas pessoas poderiam ajudar a detectar, né, se um indivíduo era líder ou não. Em outras palavras, traduzindo esse conceito, esse autor, no entendimento, na teoria dele, os líderes eles já vinham, então, completos com algumas características. Quer dizer que tinham pessoas que poderiam nascer com o dom ou com a capacidade de liderar uma equipe, ao passo que outras, por não terem um perfil adequado, não tinham capacidade de serem líderes. Sabemos hoje que a liderança, por ser uma competência, ela pode ser desenvolvida e pode ser adquirida por meio de treinamento e desenvolvimento pessoal. Então, essa teoria acaba caindo por terra, né? Não existem pessoas que são líderes por natureza. Pode, claro, existir pessoas que já têm uma propensão natural a cargos de liderança. Mas existem as pessoas que, mesmo não tendo um perfil, podem ser treinadas e, claro, se tiverem o interesse e tiverem as possibilidades, podem desenvolver esse perfil e serem competentes para atuar no cargo de liderança. Por isso, percebam que há uma fragilidade nessa teoria. E aí vem uma nova imposição que consolida melhor e que se manifesta como mais real, como mais próxima da realidade. Vamos ao quadro ver que teoria é essa. É a teoria da liderança situacional, uma das teorias, porque temos várias teorias de liderança situacional. Conforme, então, alguns autores,
a um modelo de liderança desenvolvido pela combinação de orientações do líder para tarefas e para os empregados. Então, a proposta para estabelecer um estilo mais eficaz de liderança estaria embasado na maturidade dos seus subordinados. No próximo quadro, ainda falando, então, a gente falou que está embasado na maturidade, vamos entender qual que é esse conceito de maturidade no entendimento dos teóricos. A maturidade, na percepção deles, não tem relação com a idade cronológica do indivíduo, né? Quando a gente fala em maturidade, já pensa no indivíduo mais velho, mais experiente. Mas a maturidade aqui, nesse contexto, tem muito mais relação com a capacidade e a experiência para desempenhar o trabalho e a vontade de aceitar as responsabilidades do cargo. Então, um profissional considerado maduro nessa teoria situacional de liderança é aquele que já recebe as informações sem tanta turbulência, né? Tem pessoas, e aí a gente fala dessa questão, que a idade cronológica não justifica, porque sabemos que existem pessoas jovens que são bastante maduras em determinadas perspectivas de vida e reagem com mais tranquilidade ou que sabem controlar as emoções de forma melhor do que, às vezes, pessoas que são mais velhas, experientes e que têm esse sentimento de ansiedade que acaba interferindo também na tomada de decisões. Então, maturidade nesse sentido está muito mais relacionada à idade emocional e ao controle, então, emocional, do que à idade cronológica de fato. No quadro falamos, então, ainda dessa questão de maturidade, porque ela pode ser subdividida em duas principais vertentes. A maturidade que ela é percebida no ambiente de trabalho, que seria, então, a capacidade de desenvolver conhecimento para a realização de uma determinada tarefa ou de um trabalho. E também temos, então, a maturidade psicológica, como falamos, que seria a motivação do indivíduo para realizar uma determinada tarefa ou trabalho. E aí essas palavras-chave, né, de maturidade ou de relação, de motivação, elas estimulam também outros tipos de teoria situacional. Existem outras aplicações também e alguns teóricos, como vocês podem perceber lá na unidade 3 do livro didático de vocês, do livro da disciplina, existem até alguns diagramas de quadrantes que verbalizam, então, quando o funcionário é mais maduro psicologicamente, ele apresenta algumas características, ou quando ele não tem a maturidade para o trabalho, ele tem outras habilidades e competências. Então, é interessante até para a gente fazer um autoestudo e lendo quais que são as principais características, o perfil, procurar ver como que nós nos aplicamos ali. Façam esse teste, leiam o material profundamente e baseado aí no seu perfil, no seu modo de se comportar, procure entender então quais que seriam as suas principais competências e habilidades. Será que tem mais relação com liderança? Ou será que o seu perfil propõe uma atividade em outro tipo de atuação? Esse exercício é bastante interessante e nos ajuda até vislumbrarmos um crescimento de carreira, porque aí baseados cada vez se conhecendo, por isso que eu falo que o autoconhecimento é essencial, porque ele nos permite fazer um planejamento adequado daquilo que a gente pretende atingir aí profissionalmente. Então vamos ao quadro, ver esses verbos que eu comentei com vocês. Outra questão de liderança situacional, então, na teoria agora de Hersey e Blanchard, um dos principais verbos aí nesse quadrante que vocês vão ver lá no material didático da disciplina, traz o verbo de determinação. Então, nesse caso, as pessoas não teriam vontade nem capacidade de assumir alguma responsabilidade. Elas não se sentiriam seguras ou competentes.
exigiriam, então, um estilo de liderança muito mais diretivo por parte do seu líder, com orientações claras e específicas do que ele tem que fazer dentro da organização. Então, esse estilo, ele é considerado mais como um comportamento, né, de alto para baixo, quer dizer, a informação vem do líder e a aplicação pelo subordinado. É determinado que você deve fazer dessa maneira determinada atividade. O outro verbo, aí, o outro quadrante, seria persuasão, persuadir. Para as empresas, então, ou para as pessoas que não estão capacitadas, mas sentem disposição para assumir responsabilidades. Então, elas podem não ter o conhecimento técnico, ou pessoal, ou informal, enfim, para determinada função. Mas elas querem, elas têm interesse, elas acham que podem contribuir para determinada função, só precisam ter as habilidades necessárias para o desempenho acontecer. Aí existe lá a terceira posição, terceiro quadrante, que traz o compartilhamento das informações. E nesse sentido, as pessoas que têm capacidade, mas não estão dispostas a fazer o que o líder determina. Então, o líder vem, fala que a pessoa tem que cumprir determinada função, mas o interesse, a vontade ou de alguma maneira essa ação não se concretiza. Ou porque estão com problemas de motivação, ou porque exigem do líder um processo mais adequado de comunicação e participação, no sentido de receberem um apoio mais efetivo. O quarto quadrante vai trazer o verbo de delegação. A delegação, então, surge para pessoas com alto grau de maturidade, lembra lá da maturidade, tanto psicológica quanto maturidade para o trabalho, e esses indivíduos têm capacidade e disposição para assumir responsabilidade. Então, é aquilo que nós já estamos comentando há algum tempo. Nesse caso, se manifestam os líderes que conseguem compartilhar e descentralizar. Eles conseguem, então, demandar as informações para todo o seu time de liderados, descentralizando, oportunizando o empowerment, lembra que é um conceito de empoderamento, e as pessoas têm espaço para trabalhar, para contribuir de forma efetiva. Então, elas são produtivas e elas conseguem trazer uma solução, na maioria das vezes, porque esse compartilhamento acontece efetivamente. Não é algo só no campo teórico, mas algo bem prático e aplicável na realidade de trabalho, ok? Conceitos apresentados nessa primeira parte da aula, eu convido vocês agora a refletirem sobre uma situação-problema, então, que eu trago para vermos como que esses conceitos podem ser encarados no dia a dia. Vamos ao quadro. Vamos considerar, então, o caso da empresa de jardinagem que está exposto lá na unidade 3. Vamos ver qual que é a situação, problema que se coloca? Trata-se de uma empresa fabricante de ferramentas para jardinagem. Essa empresa, então, ela estava com problemas na sua linha de produção. Os prazos não estavam sendo cumpridos, a qualidade dos produtos se demonstrava bastante insatisfatória. Ela deixava, na verdade, a desejar, né? O dono da empresa percebeu que essa situação, então, não era nada boa para ele, nem para sua empresa, e chamou um grupo de colaboradores, quer dizer, o grupo dos líderes, né, da organização, para uma reunião. E ávido aí por encontrar uma solução para retornar os índices aceitáveis de produtividade e principalmente para elevar a satisfação dos seus clientes,
ele determinou que o empresário, na verdade, ele ofereceu uma alternativa, né? Que um aumento dos salários a todos os funcionários. E a produtividade, nesse sentido, deveria voltar instantaneamente. É óbvio que a proposta do dono da empresa, né, foi prontamente atendida. Ninguém questionou o aumento de salário, foi prontamente aceita. Então, vamos ver na sequência aqui qual que foi a atitude, né? A produtividade voltou ao patamar aceitável, competitível, mas vejam bem, depois de 3 meses, a situação começou a mudar novamente. A produtividade voltou a cair. O empresário, dessa vez, resolveu chamar, então, um consultor externo para realizar uma investigação. O que será que está acontecendo, né? Esse consultor tinha o papel de fazer um diagnóstico da situação. O consultor, então, ele levantou que existia uma liderança no setor de almoxarifado e outra no setor específico de expedição. E esses líderes, entre eles, tinham se rivalizavam, né? Eles não se davam bem, eles não se relacionavam de maneira bem. Apresentavam um estilo radicalmente autoritário, assuntando outros colaboradores com ameaças. E os colaboradores, então, dessa maneira, eram diretamente impactados em relação à produtividade da empresa. Eles tinham um baixo desempenho justamente porque se sentiam ameaçados. O consultor identificou, inclusive, que existia já uma prática de sorteio para que um dos colaboradores fosse até o almoxarifado para requisitar a matéria-prima para a produção e que muitos atrasos ocorriam por falta de solicitações ou por uma exigência burocrática demasiada entre esses setores. O desafio que se propõe aqui, você, enquanto consultor, faria qual orientação para esse empresário? Vamos resolver a situação, então. Entendendo a liderança, lembra que nós falamos lá no começo da aula, a liderança pode ser processo ou capacidade. Então, tendo o entendimento da liderança como ambos, para influenciar as pessoas, no sentido que elas atinjam os objetivos propostos, no caso específico aqui da empresa de jardinagem, nós precisamos certificar que as queixas dos funcionários em relação ao estilo de liderança é verdadeira. Isso posto, o próprio empresário deve demonstrar a sua liderança mediante o caso. Então, ele deve se reunir com esses 2 líderes e especificar de maneira concreta quais comportamentos deles estariam em desacordo com a cultura da empresa. O empresário, portanto, deve também orientar esses 2 líderes a procurar modelos de liderança alternativos para adotarem e também deveria disponibilizar uma oportunidade de aprendizado por meio de um treinamento, e aqui pode ser um treinamento bastante específico até de relacionamento interpessoal, ou um programa de desenvolvimento de mais médio e longo prazo que envolva o desenvolvimento desses líderes para que eles sejam capazes de passar as informações aos seus subordinados. Tudo isso, claro, vai depender da disposição, da disponibilidade, principalmente da aceitação dos líderes em se adequarem ao estilo de liderança, ou até mesmo se eles têm interesse de continuarem trabalhando na empresa. Percebam aqui que é uma situação bastante complicada. Quando nós falamos de líderes, nós já pressupomos que eles não são simplesmente chefes ou patrões. Lembra daquela questão proponente lá do início da aula, a questão reflexiva do contexto da aula? Será que patrão, chefe, gerente, líder são sinônimos? Não. Se temos a liderança como uma das competências, né, que garantem um bom desempenho no ambiente de trabalho, sabemos que a imposição direta, ela
caracteriza muito mais um quadro de chefia, né, de direção incisiva, impositiva, e que esse tipo de gestão ele não traz bons retornos para a organização. Mas esses dois líderes, tanto do almoxarifado quanto do departamento de produção, eles não tinham esse perfil bem traçado, bem definido. Tanto é que precisou da intervenção do dono da empresa, então, uma pessoa que estava superior aos líderes, que naturalmente não deveria ter a necessidade de atuar nesse papel, então, mas que nesse caso foi uma exigência realmente. Se ele não intervisse na situação, os líderes iam continuar tendo problemas de relacionamento com seus subordinados e realmente a falha do processo ali não seria resolvida. Então, muitas vezes, é realmente necessário uma intervenção. Mas isso só acontece quando há entendimento real daquilo que está sendo posto em jogo. Então, também a importância da comunicação. As pessoas, muitas vezes, se sentem desconfortáveis ou assim, como é que eu vou falar para o chefe ou para o dono da empresa que a gestão não está adequada? E, às vezes, o fato de não demonstrar isso vai se refletir em baixa produtividade, em baixo rendimento. De alguma maneira ou outra, a situação vai ser aparente. Então, se tiver meio de comunicação mais claro e se for possível o diálogo, sempre o caminho é melhor. Se o seu superior imediato não dá esse acesso, tenta passar para outras, né, instâncias, mas a transparência realmente deve ser colocada em primeiro lugar. Nesse sentido, nesses conceitos e nesses conteúdos, existem inúmeras reflexões, porque a gente começa a tentar entender e colocar isso na nossa realidade, né? Pensamos, realmente eu passei por uma situação assim no meu trabalho, gerou um desconforto porque eu não quis fazer uma cobrança direta do meu chefe, também não quis fazer uma exposição da conduta dele frente aos pares ou aos superiores. E aí? Quais tipos de reflexões precisamos fazer pensando nesse cenário moderno e competitivo? Vamos ao quadro que eu vou passar um questionamento aí para vocês pensarem. A pergunta é: se é tão importante ter liderança, competência, desempenho, transparência, e a gente fala que o capital humano faz toda a diferença, né, dentro de uma organização, como que a gente garante que haja a formação desse capital humano? Como o capital humano, então, de uma organização pode ser formado? Pensem aí uns minutinhos e a gente já volta para falar sobre esse e outros temas. O treinamento, então, pessoal, é um grande aliado dessa formação do capital humano, né? Sabemos que ele pode ser aplicável em diferentes realidades. Existem empresas que têm mais estrutura para oportunizar esse treinamento e outras que têm aí uma estrutura mais rígida, né? Mais enxuta, vamos dizer assim, e que precisam capacitar os seus funcionários de outras maneiras. Então, vamos trabalhar aqui no entendimento, né, geral, mais conceitual,
para entender essas principais diferenças. Eu trouxe aqui, na verdade, que o treinamento, ele poderia... vamos só colocar a slide aqui, a tela correta. O conceito de treinamento, então, ele pode, na verdade, ser feito pela combinação ou pela interação de 3 fatores mais relevantes. Ele vem por meio do subsistema, então, de treinamento e desenvolvimento, e prepara os funcionários para que eles possam demonstrar rendimento e desempenho superior. Eu falei que ele tem 3 aspectos mais relevantes aí, né? Considera a personalidade do indivíduo, e aí a questão da inteligência, da energia, da atitude positiva, da iniciativa, da responsabilidade do cargo. Ele também passa, então, por habilidades em aprender, aptidão, imaginação, criatividade, sensatez, entre outros, e motivação para dividir informações e conhecimentos. E aí a gente traça pelos aspectos de espírito de equipe, de orientação para atingir metas pré-estabelecidas, entre outros. Mas quando a gente fala, então, especificamente de treinamento e desenvolvimento, nós dizemos que esse é o subsistema que oportuniza a preparação dos funcionários e conscientiza acerca da importância, de novo, da mobilização de competências para a consecução dos objetivos organizacionais, transformando sempre colaboradores em diferencial competitivo. Então, quanto mais preparados, mais capacitados e mais alinhados esses profissionais estiverem com os objetivos organizacionais, mais eles serão reconhecidos de fato como pessoas talentosas e que são diferenciais competitivos dentro das organizações. Então, esse alinhamento realmente é fundamental. Ainda que as pessoas não tenham, ao entrarem na empresa, né, não tenham todo o conhecimento técnico e profissional, elas são capazes de desenvolver isso quando têm acesso às ferramentas potenciais e quando a empresa oportuniza esse crescimento e esse desenvolvimento. Isso se dá por meio do subsistema, então, T e D, ok? Próximo conceito aqui, falando então sobre um entendimento mais específico do que é o treinamento. O treinamento, ele é um processo, vejam lá, sistemático que tem por objetivo preparar o trabalhador para o aperfeiçoamento de suas potencialidades. Então, ele capacita de forma produtiva e também estimula os funcionários para que eles descubram as suas habilidades. No próximo quadro tem uma completude desse processo, né, desse conceito de treinamento, que é a ampliação, né, ele oportuniza a ampliação do repertório comportamental dos trabalhadores, promove a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, assim como o aprendizado de regras, de normas e de métodos de trabalho que adequarão e alinharão as características dos colaboradores, sempre considerando as exigências das atribuições para desempenho das suas atividades profissionais. Existem teóricos, então, assim como nós falamos da liderança, que também definem o treinamento como processo ou como capacidade. A gente fala que o treinamento surge como processo quando ele traz a simulação cultural a curto prazo. Então, os treinamentos, eles se manifestam de forma mais imediativa. Um funcionário ele pode ser convocado para um treinamento quando é identificada uma fragilidade, então, e há necessidade de fazer alguma intervenção imediata. Por exemplo, um cliente reclama do atendimento prestado por uma secretária num departamento médico. Então, a secretária fez ali a triagem, a ficha de acolhimento desse
desse paciente no consultório, mas por algum motivo ela foi ríspida ou ela não respondeu o questionamento do paciente. E aí esse paciente, quando entrou no consultório médico, relatou a situação e se colocou desconfortável e acabou até nem falando muito dos seus problemas físicos ou mentais ali, porque acabou desabafando do atendimento prévio ali executado pela secretária. Esse médico pode sair, então, do consultório, falar com a secretária ou falar com a estrutura administrativa da clínica e propor um treinamento para que esse tipo de situação não aconteça novamente, para que ele não acabe sendo prejudicado, né, não tenha um prejuízo aí em função de um mau atendimento que antecede ao seu especificamente. Esse é um treinamento imediato, então ele precisa ser realizado. Já quando é encarado como um processo, então, ele tem mais a ver com o desenvolvimento. E por isso a terminologia de subsistema como treinamento e desenvolvimento. Quando nós falamos do desenvolvimento, nós estamos vislumbrando uma formação a médio e longo prazo. Então, ela possibilita o planejamento de diferentes etapas de formação e uma evolução na carreira. Então, uma formação ou um desenvolvimento para trabalhar com o sistema operacional, por exemplo. Ele não pode ser aprendido, ou dificilmente ele vai ser aprendido ali em uma conversa de meia hora, um treinamento de 1 hora. Muito provavelmente ele vai exigir um desenvolvimento, então um planejamento, um curso realmente mais prolongado, seja de forma verbal, seja de forma simulativa, descritiva, ou acompanhando o trabalho realizado por um outro profissional. Existem diferentes formas, então, de se treinar e de se desenvolver. Vamos ao quadro compreender e aprofundar esses conceitos, entendendo quais são os objetivos do treinamento. Então, um dos objetivos, fazer a integração de novos funcionários. Esses treinamentos, então, eles, como o próprio nome já diz, integração, né? Tem muitas empresas que oferecem realmente um módulo integrativo. Os novos colaboradores são recebidos na organização e, às vezes, têm acesso a um vídeo institucional, ou quando não existe esse nível, né, de elaboração, porque exige uma edição, uma produção de vídeo, de áudio, de som, enfim, existe todo um investimento. Existem empresas que têm isso muito estruturado, né, uma recepção aos novos colaboradores. Quem não tem a possibilidade de fazer um módulo de treinamento de integração, tem outras possibilidades de colocar, por exemplo, um funcionário para receber no primeiro dia de trabalho esse novo empregado, apresentando a estrutura da empresa, apresentando a infraestrutura, a distribuição física, as salas de reunião, a sala do cafezinho, o espaço para refeição, os banheiros, o espaço de trabalho. Então, é importante também esse treinamento, essa apresentação integrativa que vai aclimatizar, né, e que vai deixar o funcionário realmente conhecendo o ambiente que ele vai se trabalhar. Não se restringe apenas à parte estrutural, mas também aos processos, às áreas de atuação, às pessoas, tudo aquilo que está envolvido com o módulo de boas-vindas a um novo funcionário dentro do ambiente organizacional. No quadro temos outros objetivos de treinamento: preparação dos funcionários para o trabalho. Então, aqui é a capacitação específica mesmo para o desenvolvimento do trabalho, para as atividades consideradas fim. Também pode nivelar as competências, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos trabalhadores, para que todos tenham consonância, então, e trabalhem com o mesmo ritmo. Outro objetivo do treinamento é a realização de mudança da cultura organizacional. Então, quando é identificado que isso é necessário, como que isso pode ser feito de acordo com o contexto. O treinamento também possibilita aumentar o conhecimento sobre determinado assunto, determinado tema. Ele desenvolve e aprimora habilidades, além de mudar a atitude comportamental do trabalhador. Então, o caso da secretária que não atendeu adequadamente o paciente, se ela foi bem instruída após o episódio
e teve o acolhimento, né, e aceitou a crítica, certamente ela vai mudar a atitude nos próximos atendimentos. Então, o treinamento também, ele vem nesse sentido de mudar a atitude comportamental, de fazer a pessoa refletir sobre seu erro e adequar a sua postura para outras situações ou outros enfrentamentos. Enfrentamentos que eu digo não só no sentido de gerar conflitos, mas situações que enfrentamos no nosso dia a dia de trabalho realmente. No diagrama seguinte, então, que eu vou mostrar no quadro para vocês, vai mostrar esse ciclo, né? Quais que são os principais componentes de um processo de treinamento. Vamos lá. O ciclo de treinamento, então, ele é composto por 4 itens básicos, né? Ele surge aqui do diagnóstico das necessidades de treinamento, que também é chamado de LNT, que é o levantamento das necessidades de treinamento. Depois ele passa para o planejamento do programa, a execução do treinamento em si e a avaliação dos resultados. Nesse diagnóstico, pessoal, ele muitas vezes é muito mais pragmático, né? Ele parte de uma premissa aqui de verificação, assim como um diagnóstico médico realmente, ele é mais detalhado, né? Então, essa premissa de verificação é de quais pontos exatamente precisam ser melhorados para que para que esse profissional tenha uma entrega mais efetiva. Sabe quando a gente chega no consultório médico, ele pergunta qual que é o seu desconforto, quais são as dores, quais são suas queixas, dorme bem, se alimenta bem, sua rotina, faz atividade física. Primeiro ele vai fazer todo um questionamento para depois entender qual que é a sua necessidade de treinamento. Quando falamos então de diagnóstico para treinamento, é isso. Nós vamos entender todo o panorama da organização para planejar uma atividade bem diretiva para solucionar aquela situação. E quando nós falamos de levantamento das necessidades de treinamento, é algo muito mais imediato, como o caso da secretária que não atendeu o paciente. Então, uma situação que não tinha sido percebida antes, mas uma ação gerou uma reação. LNT tem mais o caráter imediato, então, uma situação que até então não se deslumbrava, mas que levantou uma necessidade de treinamento. Enquanto o diagnóstico, ele não precisa esperar o problema aparecer, ele já se faz uma atividade preventiva no sentido de acompanhar exatamente o que está acontecendo e atuar para garantir a satisfação, o ambiente de trabalho. Então, o diagnóstico tem muito mais a ver com prevenção, quando falamos de qualidade de treinamento, e LNT com remediação. Vamos resolver a fragilidade. No quadro, o mesmo slide ainda, planejamento do programa. Claro, se nós levantamos a necessidade de treinamento ou se diagnosticamos, nós vamos precisar planejar. Então, esse treinamento vai ser em dias, em semanas, em meses? Ele vai ser realizado por alguém da empresa, um profissional externo? Quanto tempo ele vai exigir? A estrutura, vai ter uma sala para se fazer esse treinamento, um ambiente adequado? Vai ter que contratar um outro espaço fora da empresa, se ela não tem uma sala, um auditório específico? Enfim, aqui nós vamos colocar no papel, né? Vamos mensurar tudo que vai ser necessário para chegar na etapa de execução do treinamento, que é o treinamento em si. Depois de aplicado, nós vamos avaliar, então, se os resultados foram devidamente atendidos e, principalmente, se eles são passíveis de serem incorporados na organização. Essa questão do diagnóstico também pode ser tanto reativo quanto preventivo, e existe também a possibilidade de prevenção muito mais quando as empresas, além de terem o interesse de desenvolverem os seus capitais intelectuais e desenvolverem seus talentos, elas se procuram também manter esses funcionários dentro de seus ambientes. Sabemos que
Existem empresas, então, que têm intenção, mas que não dispõem de orçamento, ao passo que existem grandes indústrias ou grandes segmentos que conseguem, inclusive, ofertar programas formais, que nós chamamos de educação corporativa, que aí não tem tanto a ver com um problema específico ou imediato, mas que a longo prazo se preocupam com o desenvolvimento dos seus funcionários. E aí surge esse conceito também de educação corporativa. Vamos ao quadro entender o que é e como funciona. A educação corporativa, ela tem como objetivo, na verdade, aqui, né, os teóricos que estudam bastante o conceito trazem como principal objetivo desenvolver competências com foco nas estratégias da empresa, sempre buscando elevar a sua competitividade. A educação corporativa, então, adota uma postura muito mais proativa, se antecipando, como eu falei, às situações, estabelecendo essa filosofia de aprendizagem centralizada, focada na estratégia organizacional. Então, da onde que surgiu esse conceito, né, de escolas corporativas ou de universidades corporativas? Esse conceito, ele vem muito mais de uma necessidade do mercado. Nós sabemos que as universidades acadêmicas, que é o nosso caso aqui, vocês estão matriculados numa universidade acadêmica. E a formação, ela parte de uma ementa, de plano de ensino, né, de competências e habilidades, enfim, existem uma série de conteúdos que precisam ser utilizados como nosso arcabouço teórico mesmo, né, que nos fundamentam para encararmos o mercado de trabalho e para termos a profissionalização e a formação que o mercado exige. No caso específico aqui do nosso grupo, temos inclusive ferramentas de gestão, como é o Canal Conecta, que consegue aí fazer um alinhamento com as empresas, oportunizando as vagas do mercado de trabalho. Então, quer dizer que nós conhecemos quais são as competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho e conseguimos aqui reestruturar as nossas ementas ou os nossos conteúdos curriculares de modo a formar profissionais que estejam alinhados com aquilo que o mercado espera. Mas sabemos que existem universidades não tão alinhadas assim com essa exigência mercadológica ou que trabalham com mais aspectos teóricos, conceituais, que se distanciam bastante do que é a realidade profissional. E aí esse gap, né, esse distanciamento entre a formação da universidade acadêmica e a formação da universidade corporativa, né, esse espaço que tem, trouxe a necessidade de uma formação mais voltada ao mercado de trabalho. Então, as empresas que têm orçamento para isso se antevêm já e fazem uma modulação de conteúdos necessários para quem vai trabalhar dentro dela. Quer dizer, a universidade corporativa, então, é de fato uma universidade, ela tem uma estrutura de sala de aula dentro dos muros da organização. Então, tem lá módulos, cursos bem estruturados que o profissional pode fazer tanto em horário de trabalho quanto atividades aí aleatórias que podem ser feitas fora do horário de trabalho, mas na maioria deles é dentro do expediente, para atender e para suprir alguma formação que a universidade acadêmica não conseguiu superar. E aí, na universidade corporativa, um diferencial é a formação de todos os stakeholders, tá? Então, tem aí a possibilidade de formar clientes, fornecedores, todos os pares, enfim. E aí você me pergunta, mas por que eu preciso, por exemplo, formar meu cliente? Depende do seu produto final. Vou dar um exemplo para vocês. Uma indústria de chuveiros, por exemplo. Eu fabrico o chuveiro, sou a indústria de chuveiros. E eu forneço esses chuveiros para uma rede de lojas que vai revender meu produto. Então, pensa um cliente que chegou na loja para comprar o chuveiro. Ele vai perguntar lá da capacidade de vazão, da potência, enfim. Se o cliente lá, o vendedor do meu cliente não for bem instruído,
ele não vai conseguir vender aquilo e o prejuízo vai vir para a minha indústria. Então, o cliente não é simplesmente o meu cliente, mas pode ser o cliente do meu cliente. Há toda uma cadeia produtiva aí que precisa estar devidamente alinhada. E por isso a importância da universidade corporativa, ok? Próximo conceito aqui, na verdade, a completude do conceito de educação corporativa, ela apresenta propostas de ação de ensino muito mais customizadas, né? Que racionalizam o investimento em educação, operando a unidade de negócio da empresa. Inclusive, aí, como eu falei, contando com um orçamento próprio. E aí vocês devem me perguntar, professora, mas qual que é a diferença, então, entre treinamento e desenvolvimento e a educação corporativa? A principal diferença, pessoal, entre T&D e educação corporativa é que enquanto T&D vai desenvolver habilidades bastante específicas, com ênfase nas necessidades individuais, resultando aí da etapa de diagnóstico que nós comentamos, ou do levantamento das necessidades de treinamento, a educação corporativa ela vai desenvolver muito mais as competências com foco nas estratégias da empresa, sempre buscando elevar a competitividade. Então, quando falamos em treinamento, tem mais a questão do indivíduo e quando falamos em comportamento corporativo, tem mais a ver com a estratégia e a competitividade do negócio. Chegou a hora, então, pessoal, de colocarmos de novo a aplicação desses conceitos de forma prática. Eu trouxe para vocês uma situação, problema, que também está lá no livro didático, para que nós possamos refletir sobre a aplicabilidade daquilo que a gente tem falado. Vamos ao quadro, então, ver que situação é essa? Aqui agora a situação é sobre o treinamento na cadeia de lojas Arruma Tudo. A cadeia de lojas de ferramentas Arruma Tudo está com dificuldades para entender por que há uma diminuição nas vendas. E também reclamações dos clientes estão, as reclamações dos clientes estão cada vez mais aumentando. Foi feito então um levantamento nas lojas e detectado que o principal motivo que leva um cliente a sair da loja sem comprar é o fato dele não ter recebido informações suficientes sobre determinado produto, ou por não ter conseguido encontrar o produto na loja, ou por falta de orientação. O nosso desafio, então, aqui, considerando que essas constatações feitas pela pesquisa sirvam de diagnóstico para nós definirmos o público-alvo e os objetivos de um programa de treinamento, qual seria a sua proposta para ajudar essa cadeia de lojas a planejar uma intervenção que pudesse alterar o comportamento dos funcionários e neutralizar os seus problemas? Vamos resolver essa questão, então? Vamos refletir aqui qual que é uma possibilidade de atuação. O primeiro passo, nesse caso exposto, seria a definição, então, do público-alvo, e ele deve ser que ele seja composto por todos aqueles que têm função de se relacionar com os clientes. O conceito que eu acabei de trazer para vocês, dos stakeholders. Todo mundo que se relaciona com o cliente, então, aqui. Em seguida, é possível estabelecer os objetivos de treinamento. O ideal é que ele seja trabalhado ou planejado considerando grupos pequenos, pois assim será possível fornecer uma instrução mais personalizada que propicie a participação de todos nas atividades. E aí a proposta é que as atividades aconteçam de forma teórica e prática. Por que tem que acontecer de forma teórica e prática?
porque não basta aí juntarmos todos os funcionários no mesmo espaço, passarmos uma instrução diretiva, deve ser feito dessa maneira, da X, da Y. Lembra que nós estamos falando de indivíduos? Que os indivíduos têm apreensões diferentes, ritmos diferentes, características, competências, habilidades diferentes. Então, não adianta colocar todo mundo na mesma sala, encher de informações e não ter capacidade de mensurar se aquilo foi aprendido, foi captado e, pior ainda, né, o mais difícil ainda, se aquilo vai ser implementado a contento. Então, não basta simplesmente fazer um treinamento teórico, mas, nesse caso, é interessante estimular a prática. De que maneira que pode ser feita a prática? Então, aproveitar o espaço do treinamento do ambiente e propor uma atividade simulativa. Então, trazer aí 2, 3 colaboradores que se coloquem no papel de cliente ou do vendedor e que simulem ali quais seriam, que tipos de dúvidas poderiam vir em relação ao produto, quais que seriam as possibilidades, então, de respostas, porque ainda que não seja exatamente aquela dúvida ou aquela resposta que seja implementada na prática, é a capacidade, então, de desenvolver o imprevisto. Então, como que você lidaria com determinada situação? E aí, um colaborador, ouvindo a resposta do outro, também consegue ver outras possibilidades de atuação, né? É o que a gente traça ali como benchmarking, né? Como chuva de ideias. Então, novas ideias surgem à medida que a gente consegue compartilhar situações. Isso é muito interessante. A prática, ela valida e consolida o que é visto na teoria. O próximo quadro ainda traz o fechamento, então, de como nós poderíamos resolver essa situação específica, né, da empresa Arruma Tudo. Para que fosse possível avaliar o resultado desse treinamento, a empresa, então, deveria acompanhar a evolução das reclamações dos clientes e aí, claro, se as reclamações reduzirem, quer dizer que o treinamento foi efetivo. Se continuar tendo reclamação, o treinamento não atingiu as expectativas. Então, essa pergunta, né, como que a gente vê se o treinamento foi efetivo ou não? Na prática, se foi levantada uma necessidade de treinamento, se teve um diagnóstico, o treinamento é implementado. Nesse caso, não adianta ter o feedback do funcionário, o treinamento foi legal, aprendi tudo que realmente foi proposto, o ambiente estava gostoso, o ar-condicionado estava numa temperatura ideal, o cafezinho oferecido foi uma delícia. Isso deu feedback do treinamento? Deu, do treinamento em si, mas nós precisamos avaliar quais são as consequências daquele treinamento. E aí isso só é mensurado quando nós percebemos o entorno, né? Quando nós temos o feedback do impacto desse treinamento. Então, é importante ter a avaliação do treinamento em si, mas também dos seus impactos para que isso traga realmente ganhos para a organização. Tudo isso que comentamos aqui traz uma nova proposta de reflexão. Eu trago aqui no quadro outro questionamento para vocês pensarem aí. A questão agora é um pouquinho maior, mas já nos remete aí para o próximo tema. O domínio da competência, então, comunicação, ele depende do conhecimento teórico sobre esse conceito, claro, bem como as suas formas e finalidades. Então, além do conhecimento que é necessário para dominar a competência de comunicação, é preciso demonstrar habilidade para se comunicar de maneira adequada diante de cada contexto ou de cada necessidade. E, principalmente, é necessário ter atitude de se comunicar no momento necessário ou quando a situação exigir. Na verdade, essa reflexão ela não é um questionamento, mas ela se coloca aqui no fim dessa nossa unidade de hoje, porque ela já é um gancho para aquilo que a gente vai tratar na nossa quarta e última aula da disciplina. Nós falamos então da importância da comunicação como competência, mas que não basta o domínio dela. É necessário
a habilidade e a atitude, então, de torná-la ferramenta no ambiente competitivo. Então, eu quero que vocês pensem nisso, não considerem apenas a comunicação, mas ela como um exemplo de aplicação como competência. Leiam o material da unidade 4 e nós voltaremos a aprofundar esses conhecimentos nessa disciplina de inovações em gestão de pessoas, em aplicação de pessoas. Nos encontraremos então para conversar mais sobre o tema. Até lá!